Não se esqueça de dar o like. Estou começando a me apaixonar pela minha esposa e não tenho certeza de como proceder. Esta é uma situação muito complicada e triste. Há cerca de 4 anos, minha esposa e parceira de 8 anos faleceu devido a complicações após o parto, muito raro, do nosso segundo filho. Eu estava em missão na época e fiquei completamente devastado. Depois de voltar para casa, senti que nada mais me faria feliz. Meus filhos são ótimos, agora com 6 e 4 anos, mas avassaladores, então pedi ajuda à irmã de um dos meus colegas da Marinha, a Kais, em troca de um lugar para ficar. Ela era amiga da minha esposa, mas não muito próxima, e concordou. Na época, Kais tinha apenas 20 anos e estava em muitas dívidas por causa de seu ex-namorado extremamente abusivo, de quem ela tinha acabado de sair cerca de 3 meses antes. Durante as primeiras semanas em que ela ajudou com os meninos, ela pediu dinheiro emprestado para ir ao médico devido a tremores nas mãos, sem seguro. Eu concordei feliz, ela era um anjo, fazia toda a cozinha e limpeza e mantinha minha jovem família unida. Aconteceu que ela desenvolveu algum tipo de distúrbio neurológico, provavelmente causado por abusos repetidos. Na época, parecia simples, eu tinha um bom seguro, ela precisava de cuidados médicos, nunca achei que seria capaz de seguir em frente após a morte da minha esposa, e ela tinha medo de intimidade. Concordamos que nos casaríamos, mas manteríamos nosso relacionamento platônico. Ela prometeu não me sobrecarregar com sua dívida, e tínhamos um acordo pré-nupcial. Sei que isso é fraude para o governo, mas ambos estávamos tão machucados e precisávamos de alguém, mesmo que não intimamente. Os últimos 3 anos foram tão bons quanto o esperado, se não melhores. Kais é ótima, melhor do que ótima. Ela mantém a casa impecável, prepara comida todas as noites quando chego em casa, e trabalha como padeira durante a noite, quase quitando suas dívidas. Sua condição melhorou muito também, graças ao excelente atendimento médico que ela conseguiu receber. Com os meninos, ela é um anjo. Ela fala sobre a mãe deles, mostra fotos, leva-os a lugares divertidos e até os ensinou a ler. Claro que o de 6 anos acabou de terminar o jardim de infância, mas meu filho de 4 anos será o mais inteligente da turma no próximo ano. Às vezes, o de 4 anos a chama de mamãe, mas ela o silencia e lembra que o nome dela é Kais e que mamãe é o anjo cuja foto está acima da lareira. Assim que ela quitar completamente suas dívidas, as crianças estiverem na escola e ela economizar um pouco de dinheiro, ela pretende ingressar em um programa de enfermagem. Nosso relacionamento, ainda platônico, mas muito carinhoso. Chorei em seus ombros mais vezes do que consigo contar, e ela fez o mesmo. Uma noite, eu estava muito estressado e gritei com ela por algo bastante inconsequente. Ela tinha levado meus filhos para ver o Papai Noel sem mim. Ela, é claro, ficou bastante assustada, mas resolvemos e até ofereci pagar por ela ver um conselheiro, ela recusou. Isso foi há 2 anos, e tivemos pequenas brigas desde então, mas conseguimos superá-las. Parece que ela me entende sempre que estou machucado, chateado ou com raiva, e é reconfortante de uma maneira que não consigo explicar. O problema, Reddit, é que acho que posso estar me apaixonando por ela. Tenho notado pequenas coisas, o cheiro dela, o sorriso, a risada. Como ela sorri com os olhos quando me vê, o quanto meus filhos a amam. Sem mencionar que ela é linda, trabalhadora e uma das pessoas mais fortes que já encontrei. Algumas noites atrás, eu quase a beijei depois de colocarmos os meninos na cama, e os abraços de despedida começaram a durar um pouco mais. Outro dia, ela estava cochilando na minha cama, estava lavando suas roupas de cama, e eu queria me juntar a ela. Não fazer sexo com ela, apenas deitar com ela e abraçá-la e beijá-la. Não sei o que fazer ou como abordar isso. Já se passaram 4 anos desde a morte da minha esposa. Só consigo pensar em uma citação de um livro, na qual um personagem diz que, quando o sol se põe, nenhuma vela pode substituí-lo, significando que, desde que seu verdadeiro amor morreu, ninguém poderia substituí-lo. Era assim que eu costumava me sentir, mas, houve dias em que meus pensamentos estavam ocupados com a Kais, e eu nem sequer pensei na minha esposa. Me sinto mal com isso, e ainda sinto falta dela, mas nunca pensei que seria capaz de seguir em frente. Me sinto culpado e desleal. Ao mesmo tempo, eu a quero. Não apenas sexual ou fisicamente, eu quero ser romanticamente íntimo com ela, não apenas como amigos. Não sei como trazer isso à tona. Não quero assustá-la ou deixá-la desconfortável. Mas isso está se tornando mais difícil do que eu poderia imaginar. Estava pensando em convidá-la para jantar, só nós dois, e abordar o assunto. Mas e se ela recusar? Como posso medir o interesse dela? Se isso significar alguma coisa, outro dia ela estava tendo dificuldades com os meninos, eles estavam inquietos e fora de controle, então eu trouxe para ela algumas de suas flores favoritas. Ela ficou extremamente animada e me deu outro abraço prolongado e um beijo rápido nos lábios.
Eu fiquei surpreso, mas ela ficou dando voltas, terminando o jantar e colocando as flores em um vaso. O que isso significa? Edição, dane-se. Já se passou uma hora aqui e vocês me convenceram a contar a ela. Liguei para o restaurante chique favorito dela e fiz uma reserva. Seu irmão concordou em ficar com as crianças e deixar eu ficar na casa dele esta noite se ela não estiver interessada ou se sentir desconfortável. Ela quitou suas dívidas esta manhã, aparentemente, acabou de me enviar uma foto do cheque, e na próxima semana é nosso 3º aniversário, então é o prelúdio. Vou contar a ela na sobremesa. Estou nervoso pra caramba. Atualização. Ontem à noite foi uma bagunça do caramba no início. Nosso filho mais novo comeu o que ele chama de uma aranha peluda gigante e a Kais queria levá-lo ao hospital, mesmo que ele estivesse bem. O irmão dela, vamos chamá-lo de Joe, disse a ela que cuidaria disso e basicamente a obrigou a sair de casa para celebrar sair das dívidas. Ela realmente não parecia querer ir. De jeito nenhum. Eu fiquei nervoso pra caramba. Então, chegamos ao restaurante muito cedo, mas por sorte tinha uma mesa. Ela pediu vinho, o que foi estranho, porque ela não bebe muito desde que terminou com o ex, mas eu achei que era o momento para comemorar. Conversamos um pouco, mas parecia forçado, e eu sabia que tinha que contar a ela em breve. Então, antes mesmo dos pratos principais chegarem, eu disse que tinha algo para falar com ela. Ela não sorriu e disse que sabia, Joe contou a ela, e meu coração quase parou. Aquele desgraçado. Eu disse a ela apressadamente que sentia muito, não queria que ela descobrisse daquele jeito, queria contar a ela mesma. Ela balançou a cabeça, franzindo a testa, e disse que estava tudo bem, só queria que eu fosse feliz e que eu merecia. Eu disse a ela que não queria estressá-la ou deixá-la desconfortável, mas precisava contar a ela e ver como ela se sentia, e que dependia totalmente dela. Ela me olhou e disse que na verdade dependia de mim, e apenas para fazer o que me fizesse feliz. Ela disse que provavelmente ia se mudar depois que o programa dela terminasse, e prometeu ficar fora do caminho até lá. Foi então que percebi que algo estava meio estranho e perguntei o que diabos Joe tinha contado a ela. Ele contou que eu queria levá-la para jantar para contar que comecei a desenvolver sentimentos por uma garota e queria perguntar a Kai se seria ok se eu saísse com essa garota. Foi então que percebi que Joe armou para mim a cantada mais climática que já existiu. Nossos pratos chegaram e expliquei que sim, comecei a desenvolver sentimentos por uma garota, apenas não queria estragar o que tínhamos. Ela disse que não estragaria nada, que ainda amava os meninos e cuidaria deles e da casa. Continuei explicando que não ia chamar a garota para sair, no entanto, e ela perguntou, incrédula, por quê? Então soltei minha cantada mais suave que já soltei. Porque já estou em um encontro com ela. Ela me deu aquele olhar que ela dá aos meus filhos quando eles contam coisas como, vou ao shopping sozinho ou tenho uma namorada chamada Tammy. Depois ela olhou para longe, sorriu, balançou a cabeça e perguntou sério? Eu assenti e disse a ela que me importava mais com ela do que com qualquer outra pessoa viva, além dos meus filhos, que amava nossa família e que tinha me apaixonado por ela. Ela tomou um gole de vinho, revirou os olhos e disse, finalmente, Alex. E nunca esquecerei o que aconteceu em seguida. Eu me inclinei sobre a mesa e a beijei, derramando seu vinho. Mas nenhum de nós se importou e nos beijamos por cerca de 1 minuto, antes de ela me dizer para sair antes que seus caranguejos esfriassem. Isso era uma brincadeira, mas não. Você teria que conhecê-la. Depois de sair do restaurante, pegamos sorvete e ficamos por aí nos beijando mais um pouco, antes de voltarmos para casa. Joe estava sentado no nosso sofá assistindo a um daqueles programas de namoro da VH1 com um sorriso maroto no rosto, e Kaz entrou, gritando com ele que ele arruinou tudo e que agora ela teria que se mudar para a casa da mãe. Deixamos ele acreditar por cerca de 5 segundos antes de explodirmos em risadas. Ele apertou minha mão e disse que os meninos estavam dormindo e saiu. Peguei Kaz no colo, a beijei e a carreguei para o meu quarto onde nós, ficamos nos beijando por umas 2 horas e nos abraçamos pra caramba. Ela não está pronta para mais nada, mas enfatizou ainda. Vou dar a ela todo o tempo do mundo. Em um momento, o filho mais novo entrou por causa de um pesadelo, trouxe o cachorro, um filhote de Golden Retriever, e disse que o doguinho estava com medo, então, é claro, deixamos ele entrar. Acordei cedo para fazer o café da manhã para todos, e é claro, entregar, e estou prestes a ir beijar minha esposa antes de sair e pedir ao meu chefe a segunda parte do dia de folga para passar mais tempo com ela enquanto os meninos estão na pré-escola. Atualização. Oi, pessoal. Espero que o dia de trabalho de vocês esteja indo bem. Meu dia foi uma loucura. Tudo tem corrido maravilhosamente ultimamente, no entanto.
Foi meio estranho no início explicar para nossos amigos e familiares, mas a maioria deles já tinha percebido, incluindo meus filhos, que agem como se nada tivesse mudado. Tenho quase certeza de que os pestinhas sabiam o tempo todo. De qualquer forma, ontem à noite cheguei em casa e a casa estava fora de si. O jantar estava queimado, o que não é grande coisa, eu não sei cozinhar muito bem mesmo, mas é fora do comum, e ela estava bebendo, levemente, apenas 1 ou 2 copos de vinho. Perguntei a ela o que estava errado, obviamente estava preocupado, e ela me disse que seu ex-namorado saiu da prisão na semana passada. Fiquei chocado, pois ela deveria ter conseguido testemunhar na audiência de condicional dele, eu acredito. Aparentemente, o crime pelo qual ele foi preso não tinha relação com o abuso, o que eu sempre havia assumido que fosse o motivo. Mas Kais tinha sido assegurada de que o colocaria atrás das grades por pelo menos uma década e estava com muito medo de testemunhar contra ele ou apresentar queixas. Eu não sei o que fazer, não acho que tenhamos meios legais para mandá-lo de volta para a prisão. Ela sabe que deveria ter ido à polícia e está sentindo culpa e tristeza agora. Eu sei que ela ficará segura, porque se ele tentar contatá-la, vou tomar uma medida legal para garantir que ele nem sequer a toque. Tirei o dia de folga hoje, mas prometi que, mesmo quando voltar ao trabalho, meus amigos vão aparecer ao longo do dia. Mas eu não sei como fazê-la se sentir segura. Entrei em contato com meu advogado para entrar com uma ordem de restrição, e ele disse que não deveria ser tão difícil, mas ela está um desastre. Só não sei como fazê-la acreditar que ela está. Duvido que esse pedaço de merda apareça, mas sei o que farei se ele tentar. Atualização. Primeiro, gostaria de pedir desculpas por não manter vocês atualizados. Honestamente, tenho estado ocupado com a vida ultimamente. Ontem à noite tive dificuldade para dormir. Estava navegando na internet quando um artigo sobre o Reddit apareceu e eu pensei, eu me pergunto como essas pessoas legais estão indo. Então, entrei e percebi que muitos de vocês realmente se importam com como minha vida está indo com a Kaz. A resposta é que está indo muito bem agora. As coisas ficaram difíceis por um tempo quando o ex dela foi solto da prisão no ano passado, no entanto. Ela tinha tanto medo que ele entrasse em contato com ela, até que ele entrou. Lembro-me daquela noite como se fosse 5 minutos atrás. Alguém tocou a campainha e o filho mais velho atendeu. Ele perguntou por Kaz. Ela disse aos meninos para subirem e me deu um olhar e eu sabia. Mas ela não parecia assustada. O canalha pediu desculpas, implorou por perdão e pediu uma segunda chance. Ela foi tão corajosa. Eu queria matá-lo, mas ela disse não e pediu que ele saísse. Ele saiu, e tentou entrar em contato com ela mais algumas vezes antes de conseguirmos uma ordem de proteção contra ele. Da última vez que ouvi falar, ele se mudou para o interior para morar com o pai, ou algo assim. Nessa época, o irmão dela, Joe, também sofreu um acidente de carro muito ruim e acabou tendo que se mudar para nossa casa por um tempo. Ele é um cara ótimo e um dos meus melhores amigos, então não nos importamos, mas foi um período estressante. Há cerca de 7 ou 8 meses finalmente, digamos assim, consumamos nosso casamento. Os meninos estão indo muito bem e são realmente felizes. Kaz conseguiu um emprego bastante bom, embora eu ache que ela está fazendo horas extras demais, e adora. Estamos esperando nosso primeiro filho em fevereiro e não poderíamos estar mais animados. Você poderia dizer que a vida está muito boa. Atualização final. Tecnicamente, ela nasceu no início de março, mas eu não queria colocar no título era uma menina. Desculpe por não atualizar, foi uma gravidez bastante difícil, e a Kaz bateu o pé sobre querer mais, acho que 3 são suficientes, mas tudo correu muito bem. A pequena Therese tinha 4 quilos ao nascer, e tão careca quanto eu sou. Ela é muito mais fácil do que os meninos foram, mal chora e é o bebê mais fotogênico de todos os tempos. Joe também está indo bem. Ainda está com dor nas costas, mas está namorando uma garota que na verdade foi para a mesma escola que eu, 2 anos mais nova, porém. Ele está bem feliz com ela, e estamos todos muito felizes por ele. Além da nova paternidade, não há muito o que atualizar. E estou em casa cuidando do bebê hoje enquanto Kaz está fora. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Joguei meu jantar na cara do meu ex e não me arrependo de nada. Eu, 23, e meu ex, 28, nos conhecemos no Tinder em 2020.
Flertamos de vez em quando, mas acabamos não nos encontrando até quase um ano depois, no início de 2021. Tivemos pernoites 2 ou 3 vezes por semana durante um ano, e eu sentia que éramos essencialmente um casal. Ele me apresentou a todos os seus amigos, a seu irmão, me levou a concertos, jantares, passamos o ano novo juntos, todos me conheciam. Nada foi oficializado, e isso estava me incomodando, então decidi perguntar se ele havia dormido com alguém. Já tínhamos concordado desde o início que, se um de nós dormisse com outra pessoa, diríamos algo, por respeito ao outro. Eu não estava planejando dormir com mais ninguém, mas acho que essa conversa implicava eu estar tranquila com ele se envolvendo com outras pessoas. Ele me disse, sim, desculpe, esqueci de te dizer há 5 meses. Ela não era suspeita, então você está bem. Fiquei completamente furiosa. Fui imediatamente ao médico e fiz exames, e descobri que ele me transmitiu clamídia. Cortei o contato com ele depois disso. Decidimos jantar uns meses depois, para conversar sobre o que aconteceu. Nesses jantares, às vezes, ele me provocava com comida, de forma leve, como uma brincadeira. Isso é importante. Ao longo de vários jantares, passeios e sessões de choro, ele perguntou se eu queria ser sua namorada e se comprometeu a não se envolver com mais ninguém. Estupidamente, eu disse sim. O tempo passou e, de vez em quando, ele fazia piadas sobre a situação da DST. Isso me deixava muito brava todas as vezes, mas eu simplesmente ignorava. Uma noite, porém, fomos ao casamento de um amigo dele. Foi legal, divertido, tudo estava ótimo. Depois, decidimos que uma pizza seria uma boa ideia e paramos em um local popular para a viagem. Enquanto estávamos comendo em sua casa, ele notou uma garrafa de antibióticos na mesa, prescrita para seu irmão, para tratar a clamídia, e decidiu fazer uma piada. Isso foi a gota d'água para mim. Eu estava cansada de ser lembrada da minha falta de autoestima e do contínuo desrespeito à minha sanidade. Joguei minha pizza em seu rosto, achando que era algo parecido com ele me provocando com comida. Não foi nada parecido, na verdade. Acertou-o no olho e escorreu lentamente pelo seu rosto. Foi absolutamente cômico. Ele, obviamente, ficou chateado e disse, em voz alta, estou muito puto agora, e foi dormir. Juntei todas as minhas forças para não rir, quando o vi limpando a gordura da pizza escorrendo do olho. No dia seguinte, fui para casa, e ele terminou comigo por mensagem. Isso aconteceu cerca de um ano atrás e dou risada toda vez que penso nisso. Finalmente, posicionei-me. Dou risada toda vez que imagino a gordura da pizza escorrendo lentamente do olho dele. Que se dane esse cara. Eu preciso contar para minha esposa que a melhor amiga dela está me mandando mensagens inapropriadas, certo? Minha esposa e eu estamos casados há 18 anos. A melhor amiga dela está presente há ainda mais tempo, elas são próximas desde a faculdade. A amiga é casada, nós 4 saímos juntos com frequência. Cerca de 2 semanas atrás, a amiga começou a me mandar muitas mensagens. Não é grande coisa, nos damos bem e trocamos mensagens ocasionalmente, minha esposa sabe disso, e eu sempre mostro as mensagens para ela. Mas agora ela disse que está atraída por mim, não consegue parar de pensar em mim, quer que tenhamos um pouco de diversão via mensagem e que o marido dela está de acordo, contanto que não haja sexo. Aparentemente, ela tem permissão para realizar algumas fantasias e aliviar a tensão sexual. Eu não sei se o marido dela está realmente ciente. Eu não tenho realmente um relacionamento com ele fora do nosso grupo. De qualquer forma, eu encerrei isso, parei de responder desde então. Eu ignorei isso por cerca de uma semana, pensando ok, isso está fora dos limites, mas enquanto eu não participar, está tudo bem. Posso ignorar. E minha esposa está voltando para fazer seu mestrado, começando um novo emprego, estamos tendo alguns problemas com um dos filhos, então ela está completamente estressada, e eu odeio adicionar isso a tudo. Mas desde então, tenho estado péssimo, isso está me corroendo por dentro por não ter contado a ela, e está afetando minhas interações com ela. Eu me sinto péssimo e estou tendo ataques de ansiedade quase constantes. Eu me sinto culpado porque mandei algumas mensagens de volta tentando entender o que ela estava me pedindo, porque sou meio ingênuo sobre esse tipo de coisa e nunca pensei que fosse por aí. Acabei dizendo que isso é inadequado, poderia arruinar nossas vidas, e mesmo que ela e o marido estejam cientes, minha esposa não estaria e isso não está certo. Eu deveria ter reagido com mais firmeza, mas eu não tinha certeza do que diabos estava acontecendo e não queria explodir as coisas desnecessariamente. Nunca mandei nada por mensagem que eu não mostraria para minha esposa. Não tenho atração por essa pessoa e nunca trairia. Tenho certeza de que será o fim de uma amizade realmente longa, e essas são difíceis de encontrar. Mas eu preciso contar a ela, certo?
Estou sendo um idiota por não ter dito nada imediatamente? Minhas intenções eram boas, eu acho, mas com base em como me sinto terrível, eu realmente estraguei tudo. Atualização. Então está feito. Eu contei tudo a ela e dei meu telefone para ela ler todas as mensagens. Ela está irritada e triste. E embora desejasse que eu tivesse lidado de maneira diferente, ela entende que foi uma situação realmente difícil e confia que eu tinha boas intenções. Ela não me culpa pelo que aconteceu e me perdoa por não ter contado a ela imediatamente. E só porque há muito cinismo aqui, o motivo pelo qual ela confia em mim é porque nos conhecemos desde os 16 anos. Quando ela viu o quanto eu estava chateado, ela simplesmente disse que 30 anos com um histórico impecável garantem alguma graça quando você precisa. Ela também disse que se eu ficar em silêncio sobre algo assim de novo, ela cortaria minhas bolas, então é isso. Atualização 2. Ok, então a maioria das críticas que recebi aqui são válidas. Então vou compartilhar isso. A razão pela qual eu não disse logo de cara, eu não estou interessado, é que está é uma pessoa que conheço há anos e em quem confiamos implicitamente. Ela sabe tudo sobre nós, compartilhamos tudo em nossas vidas. Discutimos nossas lutas e compartilhamos dor e estivemos com eles em seus próprios desafios. Ela segurou nossos filhos quando nasceram. É difícil chamar essa pessoa de destruidora de lares. Você não quer. Você quer que seja um mal-entendido, um erro, um equívoco bêbado. Mesmo quando claramente não é. Mesmo quando está bem na sua frente, você não quer que seja verdade, e certamente não quer afirmar que alguém estava tentando te envolver quando não estava. Então você, ou pelo menos eu, inventa desculpas e assume que está lendo errado ou simplesmente trava até perceber que passou do ponto em que deveria ter agido melhor. E então você percebe que estragou tudo, entra em pânico, e a melhor opção parece ser tentar um pouso suave. Sem apontar o dedo, sem chamar ninguém de vagabunda, apenas fazer isso desaparecer e fingir que nunca aconteceu. Meu marido me deu um ultimato. Meu marido, 31, e eu, 30, temos brigado muito ultimamente. Na segunda-feira, ele me colocou em um estrangulamento e isso me fez sentir que talvez fosse a hora de eu partir. Continuamos brigando até esta manhã, quando ele me disse que, se eu não for mais a sua esposa, ele não será mais pai da nossa filha de 5 anos. Nenhuma ligação, nenhuma visita. Não tenho certeza se vale a pena ou não, estou despedaçada pela minha filha. O que devo dizer a ela, se ela perguntar onde está o pai? Preciso de conselhos sobre como proceder para contar a minha filha e sobre as consequências de não se ter um pai. Edição 1, não esperava tantas respostas, então peço desculpas por não conseguir responder a todos. Uma pergunta que vi algumas vezes foi: o que eu fiz para ele reagir assim? Eu não o traí nem dei qualquer indicação disso, embora ele tenha me acusado de tê-lo feito, pois não consegue entender por que estou brigando com ele, palavras suas. Nós conversávamos sobre por que estávamos brigando. Nossa briga girou em torno de um incidente que aconteceu na semana da família na praia. Ele inicialmente não queria ir, mas foi mesmo assim, para me fazer feliz, palavras dele. Fiz planos com minha cunhada para levar nossos filhos a uma casa de jogos a 2,5 km de distância, porque o tempo na praia estava ruim. Ele estava dormindo quando fiz esses planos, por volta das 9h30. Quando ele acordou, quis sair para almoçar em vez disso, mas eu lhe disse que eu tinha feito planos para a casa de jogos primeiro e que iríamos depois, provavelmente em 30 a 40 minutos. Meu marido ficou chateado com isso. Disse que eu ofendi e que mostrei preferência pela minha família. Ele me colocou em um estrangulamento, quando não saí do quarto tão rapidamente quanto ele queria. Ele jogou algo em mim e eu disse que ia ligar para o meu pai. Foi quando ele tentou pegar meu celular da minha mão e eu não deixei. Ele me estrangulou naquele momento, para tentar pegar meu celular. Não deixou hematomas, mas meu pescoço doeu por 3 dias. Eu poderia ter evitado a briga, saindo mais rápido ou soltando meu celular, então é parcialmente minha culpa também. Esta foi a primeira vez que meu marido pôs as mãos em mim. Normalmente, ele só grita e me xinga. Peço desculpas pela edição longa. Edição 2. Falei com meu pai, e ele quer que eu volte para casa com ele. Ele mora a 1h30 de distância, em um estado diferente. Encontrei um advogado gratuito, que aceita inscrições para ajudar pessoas. Os pedidos são feitos às segundas-feiras, às 9 horas, achei estranho, pessoalmente. Não tenho dinheiro para um advogado, pois a maioria me cotou cerca de $300 por hora, na minha região. Fora isso, meu marido está agindo normalmente, e estou enlouquecendo por dentro. Brigamos por 3 semanas, desde a semana na praia, e agora ele está como era antes. Sinto que qualquer passo em falso que eu der fará com que ele volte a brigar.
isso está mexendo com minha cabeça. Continuo pensando que talvez tenha acabado e possamos voltar ao normal. Ele até me pediu para jogar zombies no Modern Warfare, como costumávamos fazer. Tudo o que eu consegui fazer foi chorar enquanto jogávamos. Será a última vez que jogaremos juntos. Continuo vendo os últimos momentos das coisas. Atualização. Algumas pessoas me pediram uma atualização. Deixei meu marido em 13 de julho. Tem sido uma jornada difícil. Tive que condensar toda a minha vida em 8 caixas. Estou morando com meu pai agora. Meu marido, eventualmente ex-marido, viu nossa filha 3 vezes, todas as vezes às minhas custas financeiras. Estou procurando emprego em período integral onde moro com meu pai, mas estou tendo dificuldades, pois só tive experiência em armazéns e mais alguns anos de trabalho de escritório. Eu nunca deveria ter ficado com meu ex-marido, desde o início. Sinto-me incrivelmente estúpida por ter estado com ele por tanto tempo. Eu não sinto mais falta dele, acho que já lamentei nosso relacionamento. Minha filha me culpa por estar com saudades do pai. Às vezes, isso me faz duvidar de mim mesma. Vocês têm algum conselho sobre como ajudar minha filha nisso? Ele mostrou que não está realmente interessado. Eu sou o babaca por pular da janela do banheiro para evitar a tentativa da minha mãe de forçar um reencontro entre mim e minha ex-noiva? Alguma história anterior, eu namorava minha ex-noiva Sara por 4 anos. Planejávamos nos casar em novembro de 2020, mas descobri no início deste mês que ela me traiu. Ela implorou para eu dar a ela outra chance, mas eu terminei. O problema foi que, para mim, ser traído é completamente desmoralizante e humilhante. Então, nunca contei a ninguém que esse foi o motivo da nossa separação. Por razões óbvias, Sara também não contou às pessoas que nos separamos porque ela traiu. Então, as pessoas me culparam pela separação, incluindo minha mãe. Eles só veem que eu a larguei do nada. Cortei completamente o contato com Sara depois de descobrir que ela estava me traindo. Sara tem conversado com minha mãe e a convenceu de que se pudéssemos conversar mais uma vez, poderíamos nos reconciliar. Minha mãe tem exercido uma pressão extrema sobre mim para conversar com Sara, mas expliquei que não há chance de voltarmos juntos. Então, hoje à noite, vou para a casa da minha mãe porque ela está recebendo a família na véspera de Natal. Estou lá por um tempo conversando com minhas tias, tios e primos quando a campainha toca e vejo que é a Sara. Pergunto o que diabos está acontecendo, e minha mãe diz que convidou Sara para que possamos resolver isso no espírito das festas. Agora estou irritado porque a única maneira de explicar o meu lado da história é contar a todos que fui traído. Humilhação completa na frente de toda a minha família. Então, enquanto minha mãe vai para a porta da frente, eu entro no banheiro. Minha mãe começa a bater na porta dizendo que eu preciso sair e conversar com minha ex como um adulto. Eu digo que dane-se, chuto a tela da janela, entro no meu carro e vou para casa. Minha mãe ligou há pouco dizendo que está cortando os laços comigo por causa do meu comportamento, ela realmente está fixada em eu pular pela janela, e que Sara sempre será como uma filha para ela. Minha irmã me ligou depois para me xingar por estragar o Natal. Eu desabei e disse a ela que Sara me traiu, razão pela qual terminei com ela e não queria vê-la sob nenhuma circunstância. Ela me chamou de grande idiota que estava mentindo para se proteger. Será que estou realmente errado? Que se dane. Sua mãe, Sara e sua irmã são todas umas babacas. A ousadia dela de aparecer na casa da sua mãe. Estou irritado só de ler isso. Não entendo por que sua mãe está tão envolvida com a Sara. Por que você iria querer contar a ela que a Sara te traiu, depois do jeito que sua irmã agiu? Que bagunça. Não vou mentir, você chutando a tela e saindo pela janela foi extremamente selvagem. Reflexos em modo lendário. É a irmã que me irrita. Apenas ficando automaticamente do lado dela e ó chamando de mentiroso. Isso é uma merda. Minha irmã disse que se Sara realmente tivesse me traído, eu teria dito algo imediatamente. Ela acha que eu basicamente abandonei minha ex e então inventei uma história que me faria parecer solidário somente depois que todos se voltassem contra mim. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.